Já ouviu falar em cômoda de gabaritos? Parece uma cômoda, mas cheio de gabaritos. Não, também não. Deve ter um motivo. Ou ninguém pensou nisso, ou não funciona. Eu fiz 5 gabaritos e preciso de um lugar para guardá-los. Porque, como qualquer coisa em uma oficina pequena, se você não tiver um lugar para isso, vai acabar no chão encostado na parede ou atrapalhando. Não garanto que isso vá funcionar bem ou usar o espaço de forma eficiente, mas asseguro que será barato, flexível e qualquer um consegue fazer. A inspiração veio de um projeto antigo. Fiz essa cômoda há alguns anos e ela tem sido ótima. Sem espaço desperdiçado, sem ferragens, compensado barato e um pouco de acabamento de borda em madeira maciça. Isso é para esconder os erros, mas por enquanto não precisamos de gavetas. Bom, pelo menos não tantas assim. Precisamos de espaço para esses 5 gabaritos relativamente finos, cada um montado em compensado de 18 milímetros. Então, vamos começar. A primeira coisa que você precisa fazer, se for copiar este projeto, é garantir que tem algum espaço livre em cada extremidade dos seus gabaritos. Pelo menos 20 milímetros em cada ponta, você vai entender o motivo em breve. A madeira para o armário já está cortada no tamanho aproximado. Para facilitar, o armário terá 1224 milímetros de altura. Essa é a largura padrão do compensado, evitando um corte extra. O mais importante é que todos os meus armários terão a mesma altura sem esforço. Como pode ver, fiz um plano claro, mas ainda preciso definir onde os gabaritos ficarão. Maravilha! Agora é pendurar isso em algum lugar onde eu possa ver claramente e consultar sempre que precisar. Idiota! Ok, acho que vamos equilibrar isso em algum ponto. Agora, eu não sou especialista, como eu digo em praticamente todo vídeo que eu faço. Se você está acompanhando, esse é o método que eu usaria para fazer qualquer armário na oficina. Não é o padrão oficial, mas funciona e não é complicado. Após cortar lados, topo, fundo e reforços no tamanho certo, começo a montagem a seco. Não sou marceneiro capaz de usar SketchUp para criar planos detalhados antes de construir. Eu preciso ver fisicamente exatamente o que estou fazendo e tomar decisões ao longo do processo. É essencial adaptar-se ao que funciona para você. Somos todos diferentes na oficina e fora dela, então seja você mesmo. Prendo tudo junto, posiciono os reforços, trago os gabaritos, coloco onde quero e vejo onde precisam de suporte e como fixar esse suporte à estrutura. Essa parte depende de você, mas o meu armário não vai ter fundo, então os reforços vão ser essenciais para evitar que ele entorte de um lado para o outro, mas eles também vão servir de apoio para algumas das prateleiras. Quando estiver satisfeito, defina onde fará as junções. Vou usar parafusos para furo de bolso, sempre escondidos quando possível, como embaixo da base ou no topo. Não esqueça de etiquetar as peças. Para quem se preocupa com parafusos para furo de bolso, vou reforçar as junções principais com cola de madeira, então não me preocupo tanto com a resistência. Se não quiser usar parafusos de fenda inclinada, pode parafusar pelo lado de fora ou fazer rebaixos e rasgos para encaixar as peças horizontais. Escolha o método conforme suas habilidades. No final das contas, é melhor conseguir fazer algo e aproveitar isso do que se esforçar e talvez fracassar tentando seguir as regras de outra pessoa. E eu, particularmente, gosto muito desse gabarito Craig. Vou deixar um link para ele na descrição, caso você queira dar uma olhada. A minha parte favorita é que posso fazer todos os furos em questão de minutos. E para ser sincero, esse é o principal motivo pelo qual eu uso eles nesse tipo de projeto. E esse gabarito em particular deixa um acabamento muito bom. Sigo algumas regras simples ao usar furos de bolso para garantir o sucesso do projeto. Número 1, e provavelmente o mais importante, é prender a junta de um jeito que os parafusos não consigam puxar a madeira para fora da posição quando você apertar eles. Você sempre pode conferir o esquadro e medir as peças no lugar, mas um jeito melhor é usar alguns espaçadores bem posicionados, que facilita muito e é bem mais confiável. Certifique-se de que os parafusos tenham o comprimento certo e coloque-os com calma em locais menos visíveis. Ah, sim, e organize sua montagem na ordem certa. Sempre que possível, haverá espaço para usar a broca de furo oculto. Acessórios para furos ocultos são bem mais longos que brocas comuns. Isso é para permitir que você insira o parafuso em um ângulo tão agudo, mas também significa que você precisa de um bom espaço.
Costumo colocar parafusos nas laterais dos suportes para dar mais firmeza enquanto a cola seca. Como o processo é rápido, é possível montar a estrutura em poucas horas. Mas se demorar mais, tudo bem também. Agora começa a parte em que filmar essa construção num espaço tão pequeno fica mais difícil. Prepare-se para muitos takes da parte de trás da minha cabeça careca. Mas os detalhes da construção ainda estão lá. Como você viu no começo, os gabaritos vão ser mantidos no lugar por uma série de prateleiras. E se você for tentar fazer isso, eu sugiro que você faça seus gabaritos, sempre que possível, de um tamanho uniforme, porque isso vai ajudar bastante. E essa é uma ótima dica. Se você estiver posicionando as peças e tiver dificuldade para segurar as prateleiras no lugar, simplesmente apoie-as em alguns grampos bem posicionados, em vez de tentar prendê-las diretamente na lateral. No geral, é muito menos complicado. Nessa etapa, você verá que tudo está apenas parafusado, não colado. A resistência não é um problema aqui, mas há outros motivos que serão explicados depois. Quem já fez esse tipo de montagem sabe como é lidar com aquele ponto impossível, onde não dá para usar a furadeira para apertar o parafuso. Todos já passaram por isso. E é aí que esse prático adaptador de furadeira em ângulo reto já me salvou de enrascadas mais vezes do que consigo lembrar. Eu sei que uso isso bastante, mas foi a segunda recomendação mais popular do canal no ano passado. Vou deixar um link na descrição. Eu não digo isso com a frequência que deveria, mas se você é uma das muitas pessoas que conferem os links que eu coloco lá, as recomendações de ferramentas, ou acessa meu site para ver as ferramentas e avaliações, saiba que eu sou realmente, de verdade, muito grato. Eu sei que muitas vezes pareço um vendedor tentando empurrar produto, mas sinceramente eu não coloco link de nada que eu mesmo não usaria. Então, muito obrigado. Vamos continuar a construção? Após encaixar os gabaritos, o próximo passo é criar uma espécie de corrediça vertical simples. Essa parte é mais fácil mostrar do que explicar, mas seguem algumas dicas básicas. Lixe a ripa longa inteira antes de cortar em partes menores, pois isso facilita mais do que lixar cada pedaço separado. Depois, confira as ferragens dos gabaritos, pois essa é a largura real necessária, não só a do compensado de 18 milímetros onde estão montados. As ripas não precisam ser tão largas, mas devem manter os gabaritos afastados nessa distância, então espace-as com atenção. Organize os gabaritos bem próximos, sobrepondo-os quando possível. Cortei ângulos agudos para encaixar os gabaritos e fiz 2 furos escariados para parafusos, dispensando cola para madeira. Uma ótima dica que você verá durante toda a construção. Cola CA e ativador. Sinceramente, não é só um truque. Algumas ripas ficam em cima e, pela gravidade, uso uma gota de cola CA e spray ativador para segurá-las, deixando as 2 mãos livres para colocar o parafuso. A fixação rápida da cola CA com ativador é indispensável aqui e depois também. Não precisa ser 100% preciso, só evite encaixe muito apertado. Depois, teste tudo bem. Lembre-se, ainda dá tempo de mudar ou adaptar algo se necessário. Todo projeto tem um momento em que surge um pouco de insegurança, especialmente se você planejou bem, como eu. Meu único conselho para você, em uma situação como essa, é o que acabei de fazer. Dê um passo para trás, limpe a oficina ao redor do que você fez, comece de novo no dia seguinte e dê uma olhada no que você fez. Usamos essas ripas para alinhar tudo. Não ficou bonito. É móvel de oficina. Depois vou melhorar, mas isso não importa. Onde entra essa insegurança? Bem, deixa eu te mostrar. Aqui tem espaço para o gabarito de desempenho. Depois temos os 2 gabaritos menores. Eu tinha espaço, então esta é minha pedra de nivelar. E aí tem a guia da serra de bancada. Então são 5 gabaritos. Temos espaço para mais 2 dos mais longos. E então temos esses 2 espaços não utilizados aqui. Bem, o que eu me pergunto é, isso é um uso eficiente? Talvez fosse melhor ter deixado os gabaritos na parede. Este gaveteiro é grande para uma oficina pequena. Um dos motivos pelos quais não colamos nenhuma das partes internas é que você pode transformar isso em outro gaveteiro simplesmente tirando todas as partes internas, colocando sarrafos nas laterais e fazendo algumas gavetas para deslizar sobre eles, muito parecido com o design antigo. Hora de criar o design de gaveta mais simples que já fiz. Elas são resistentes, são baratas e são fáceis de fazer. Também tem bastante margem para erro, o que é ótimo.
Só tem uma parte que precisa ter cerca de 95% de precisão, e essa é a base. O resto é incrivelmente flexível dentro de certas tolerâncias. Corte a base no tamanho do espaço, deixando cerca de 2 milímetros de folga em cada lado. Lados e fundo unem-se com juntas de topo e a frente é colocada por último. Os lados da gaveta devem ficar a pelo menos 12 milímetros da borda da base, igual à espessura do compensado. E para unir tudo, voltamos ao truque ativado com cola CA. A cola CA serve para fixação instantânea e a cola de madeira garante a resistência ao longo do tempo. Não se preocupe, vamos reforçar isso depois. A ordem de construção aqui não é vital, mas eu acho que juntar as laterais primeiro me dá os melhores resultados. Eu uso minha bancada para garantir que elas fiquem alinhadas horizontalmente e então marco a distância mínima que precisam estar da borda da base. Depois deixo a frente rente. Depois, tudo pode ser colado na base. Estou usando sargentos, mas não são essenciais, pois geralmente parafuso de baixo para cima, da base para as laterais. Faço isso após a cola secar, mas você pode fazer do seu jeito. Sobre flexibilidade. Veja esta gaveta. Você pode montar as laterais e a traseira em qualquer lugar deste espaço. Não precisa ser quadrado, só garantir que tudo se encaixe. O motivo disso é que o encaixe é totalmente determinado pela base. Então, desde que ela seja quadrada e cortada nas dimensões corretas, a gaveta vai funcionar perfeitamente. Sem corrediças de gaveta aqui, o que significa que você não só economiza, mas também faz um uso muito melhor do espaço. Além disso, você evita erros ao instalar as corrediças. Uso bloquinhos quadrados de 12 milímetros com o lado lixado liso como trilhos para a gaveta deslizar. Dica rápida: se os trilhos da sua gaveta não estiverem deslizando suavemente, use cera de vela. Quero que as gavetas fiquem alinhadas, então marco a espessura de um compensado de 12 milímetros e recuo os trilhos essa distância, pois eles servirão de batente para as gavetas não entrarem demais. Serão necessários 2 bloquinhos por lado da gaveta, espaçados para não prender. Para isso, cobri um sarrafo com cerca de 6 camadas de fita crepe, para deixá-lo um pouco mais grosso, e então ele serve como guia enquanto o bloquinho de cima é colocado sobre ele. Como a cola CA e o ativador secam rápido, posicione a frente primeiro na linha e depois incline o sarrafo para dentro. Isso deve evitar qualquer erro. Outra maneira que eu gosto de construir, e você talvez já tenha notado, é que eu tiro as medidas diretamente da própria peça. Como eu disse no começo, não sou um construtor que consegue trabalhar com planos detalhados antes do processo. Eu preciso ir avançando, tirando as medidas a partir da etapa anterior. E acredite se quiser, geralmente eu acho que isso realmente minimiza meus erros. Não se preocupe, erros acontecem e mostrarei todos para você no final. Uma das medidas tiradas no lugar é a posição das frentes das gavetas. Prefiro colocá-las, prender com sargentos e marcar onde cortar. Não acho que só colar a frente seja suficiente. Vou fazer rebaixos e rasgos, ajustando até encaixar perfeitamente. Isso oferece bem mais área de contato para a cola na frente da gaveta. Este é um bom momento para adicionar parafusos nas laterais das gavetas para reforço. Os trilhos da gaveta superior são medidos a partir da inferior e fixados do mesmo jeito. Outra dica de gaveta: se você pretende remover a gaveta completamente, vale a pena cortar um pequeno canto da parte de trás da base. Assim, quando você for recolocar a gaveta na posição, fica muito mais fácil encontrar o local certo. Mencionei ajustar o encaixe dos frentes das gavetas. Neste projeto, faço rebaixos e canaletas para acomodar laterais e base da gaveta. Faça vários cortes na serra de bancada, levantando a lâmina até metade do compensado, para ajustar até o encaixe perfeito. É um processo fácil, mas faça devagar e com calma. Cada vez que você mover a guia, pode alinhá-la com a borda do seu último corte. Isso minimiza a quantidade de cortes que você precisa fazer. Você pode usar um pedaço de compensado de sobra para testar. Um pouco de folga aqui está bom, pois isso deixa espaço para a cola, mas não exagere. Com uma tupia, você obteria um acabamento mais elegante, pois pode parar os rasgos no ponto exato, sem atravessar toda a frente da gaveta. Mas eu estou satisfeito porque nada disso fica visível pela frente. Lembre-se de que, se as frentes das suas gavetas forem muito mais finas do que compridas, elas devem ser cortadas usando um gabarito de esquadria ou um trenó de corte transversal,
pois isso oferece um suporte muito melhor. E como as linhas são realmente traçadas com lápis ao redor das bordas das laterais da gaveta, você não quer remover nenhuma parte dessa linha de lápis. Vá aos poucos. Se for difícil colocar um grampo nas partes de cima para segurar a gaveta ao marcar, use cola instantânea. Desde que você não use demais, vai se soltar bem fácil depois que você terminar de marcar. Essa parte é importante. Para gavetas finas, não recomendo usar a serra de bancada à mão livre. Hora ideal para usar o gabarito de esquadria ou um trenó de corte transversal se tiver. Assim, a peça apoia-se nos pontos certos. Se notar que o rebaixo chega à borda da peça, pode ser preciso instalar uma guia de sacrifício para evitar que a guia da serra encoste na lâmina. Eu prendo as frentes porque sei o quanto eu removo as gavetas e as seguro pela própria frente. Sargentos garantem uma junção firme aqui. Agora, isso é um pouco complicado. Digo para não se preocupar com a aparência, já que é só um móvel de oficina. Na próxima parte, direi que todas as peças de destaque devem combinar. Mas saiba que a escolha é totalmente sua. O que vem a seguir é porque eu gravo dentro da minha oficina e um fundo bonito faz os vídeos ficarem um pouco melhores. Se quiser colar puxadores ou parafusar alças nas gavetas, fique à vontade. Eu optei por combinar as alças no meu último projeto para manter a continuidade. Então, eu simplesmente passei um pedaço de sapele na minha tupia de mesa, usando uma mistura de fresas arredondadas e curvas, experimentando até conseguir um formato que combinasse com os anteriores. Quando fiquei satisfeito, apenas cortei nas medidas certas e lixei as peças. Os puxadores das gavetas combinarão com os filetes de borda em sapele usados para cobrir a borda do compensado. Foi aí que me meti numa bela enrascada. Nada era uniforme, tudo era retalho, com vários tamanhos e espessuras. Passei cerca de 90 minutos aplainando tudo à mão até atingir as dimensões certas. Por quê? Eu não faço ideia. Ainda estou encontrando lascas 2 semanas depois. Seria muito mais fácil colar fita de borda com ferro ou simplesmente fazer um arredondamento simples na própria madeira compensada. Se fizer como eu, use fita azul para segurar a borda de madeira enquanto a cola seca. Dê uma leve esticada antes de colar para garantir firmeza. O lado interno é mais difícil de aplainar, por isso tento nivelá-lo primeiro e depois ajeito o externo. Chanfrós leves vão tirar as quinas vivas e aí você já pode lixar. Lembra do truque do ativador de cola instantânea? Acho que é ele que me permite avançar na maior parte dessa construção. Desta vez, uso para travar os puxadores das gavetas no lugar, facilitando furar e parafusar por trás. Esse truque ajuda muito na construção. Se está sem sargentos ou precisa das mãos livres, é perfeito. Sinceramente, a cola instantânea tem centenas de usos na oficina. Pode parecer que você está aumentando o custo do projeto ao usá-la, mas, sinceramente, é um preço pequeno a se pagar pelo nível de ajuda que ela realmente oferece. Agora uma checagem rápida para ver se tudo se encaixa. Se você chegou até aqui no vídeo, agradeço. Falo muito e, sinceramente, essa não é minha melhor filmagem. Espero que até agora você já tenha achado útil o vídeo para deixar um like ou se inscrever. Se não, continue assistindo que tenho mais uma dica para aproveitar melhor gavetas pequenas. Antes de fazer as gavetas, eu já sabia o que queria guardar nelas, principalmente esses pincéis. São ótimos para acabamentos com óleo, por isso costumo ter vários por perto. Eles iam ficar na base das gavetas, mas ao tentar aumentar o espaço, estraguei o encaixe da primeira ao adicionar suportes internos. Na segunda gaveta, usei só alguns pedaços de sobra de sapele como suporte para economizar espaço. Fiz isso porque criei algumas bandejas super simples para dobrar o uso do espaço. E agora veja só quanto você consegue colocar nessas gavetas relativamente pequenas. As bandejas foram fáceis de fazer. Juntas de topo, base de compensado 6 mm, tudo lixado até nivelar. Corte os rasgos antes de montar para criar esses divisores. É realmente simples assim. E veja uma coincidência incrível. Fiz uma extensão de guia para minha serra de bancada uma semana após esse projeto e, por acaso, ela encaixa perfeitamente no espaço do gabarito. Não se planeje esse tipo de sorte. Última dica. O design me obrigou a fazer a bandeja superior da gaveta de pincéis mais curta, e admito que ficou o melhor dos dois.
Você não só pode retirá-la com uma mão, mas também pode fazer isso enquanto a gaveta está apenas parcialmente aberta, que é provavelmente o que vai acontecer na maioria das vezes. Se puder escolher, esse é o melhor caminho. Vamos falar sobre erros. Tem muitos neste projeto, sempre tem. Também considero importante citar o tempo de construção. Este vídeo de 20 minutos deve ter levado quase 2 dias de trabalho contínuo. Mas, na verdade, o tempo não é tão importante assim. O que importa é que você leve o tempo que precisar para construir com calma e aproveitar o processo. Erros. Cometi alguns erros. Primeiro, sobre a fita de borda de madeira maciça. Não deixei a cola secar o suficiente. Ao remover muita fita, a linha de cola não ficou boa. Além disso, grande parte do acabamento nem está correta. Há espaços, e mesmo com o desbaste manual, não ficou perfeito. Não mostrei como coloquei o acabamento no topo. E, na verdade, tudo o que fiz foi parafusar a madeira no topo com um pouco de cola. Se o seu topo estiver nivelado, ele vai encaixar muito melhor do que o meu. Mas ele está ali, basicamente, só para evitar que as coisas caiam. E por fim, vamos falar sobre o design geral. Eu achei que a estrutura ficaria grande demais para a minha oficina, mas na verdade ela é até bem pequena comparada ao espaço que eu tenho. A extensão da guia da serra de mesa encaixar perfeitamente é ótimo, mas agora ocupei todo o espaço de gabaritos do armário. Será que acertei no design? Depende dos próximos gabaritos que eu fizer. Se eu pudesse te aconselhar, deixaria espaço para mais 2 gabaritos pequenos e 1 ou 2 grandes, pois sempre acabamos fazendo mais gabaritos. Eu realmente espero, primeiro, que você tenha gostado do vídeo e segundo, se você for tentar fazer uma construção como essa, espero que tenha conteúdo suficiente ali para te motivar, te inspirar e te ajudar a evitar alguns dos erros. Quero te deixar com um pensamento não tão importante no final de tudo isso, que é: isso é mobiliário de oficina. É aqui que você ganha experiência. É aqui que você pratica suas habilidades. Isso não deve ser estressante nem exigente, e se funcionar, você ficará orgulhoso do resultado. Mas no final, seja o que for que você decida construir hoje, neste fim de semana ou nesta semana, espero que você aproveite o processo, independentemente do resultado, porque isso é o que importa. Se gostou do vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Se você não viu a construção original da cômoda, confira o vídeo acima. Caso contrário, o YouTube selecionou outro para você. Se clicar em algum, te vejo lá. Obrigado por assistir.